Se há não muito tempo nos empolgávamos com as referências mínimas a Jessica Jones da segunda temporada de Demolidor, agora já nos empolgamos com as possíveis referências a ela em Luke Cage e Punho de Ferro, e mais ainda com sua participação confirmada na série dos Defensores. Em outras palavras, a heroína não poderia estar mais em alta do que está atualmente. O que meio que nos leva à seguinte questão: por que só estamos ouvindo falar dela agora? E melhor ainda, por que já gostamos tanto de um personagem que acabamos de conhecer? E antes que me leve a mal, com isso não quero dizer que ela é uma má personagem, não. Estou dizendo que ela de fato é uma boa personagem, mas será que é pelas razões que vocês imaginam? Por mais que soe estranho agora, nem sempre Jessica Jones foi uma estrela, capaz de empolgar os fãs da Marvel pela mera menção de seu nome, ou aparição de seus coadjuvantes em outras séries. Na verdade, até não muito tempo ela era uma personagem bem classe D. Tipo o Monstro do Pântano, tanto da DC quanto da Marvel, não faz muita diferença. Ou seja, era aquela personagem que os fãs de conteúdos mais alternativos das franquias conheciam bem e gostavam. Entretanto, que os fãs comuns, que não vão muito além de X-Men, Liga da Justiça e mais recentemente dos Vingadores, se limitavam a saber que existia, frequentavam alguma super equipe e de vez em quando aparecia como coadjuvante em alguma outra história, não passando nem perto de saber quais eram seus poderes, qual sua relação com o resto do universo da franquia, ou até mesmo se já teve alguma HQ própria. Algo bem difícil de acreditar, não é? E é justamente por isso que agora vamos fazer uma pequena retrospectiva da história da heroína para provar. Nossa retrospectiva começa em 2001, logo após o primeiro filme dos X-Men começar uma das melhores eras para o gênero de super-heróis nos cinemas. Nessa época, Jessica Jones foi criada já com uma série de HQ própria, a Alias, a qual vem com a proposta de ser uma HQ mais adulta, o que nem sempre, mas geralmente significa que vai começar a... e temas mais profundos ou pesados. Algo que provavelmente soa muito interessante para bastante gente, visto que no nicho em questão, 52.379 é um bom número de vendas para uma estreia. Infelizmente, desse ponto em diante, foi só a ladeira abaixo, fazendo com que Alias fosse encerrado em 2004 em sua 28ª edição com pouco mais da metade das vendas da primeira edição. Assim, sequer terminando entre as 40 HQs mais lidas daquele ano. Porém, a Marvel não desistiria tão facilmente de sua heroína não uniformizada, e no mesmo ano a tornaria protagonista de outra série de HQs, a chamada The Pulse. Tá como que complicado falar quando o assunto é vendas, uma vez que dados sobre as vendas dela já não são muito fáceis de se achar, e os poucos que encontramos não são muito consistentes. Assim, tudo que sabemos é que suas vendas possuem flutuações que vão de 12 mil a 60 mil. Agora, se isso significa que começaram em 12 mil e terminaram em 60 mil, ou que esses foram apenas dois resultados no meio dos demais resultados de vendas, aí nós já não sabemos dizer. Mas o que nós podemos dizer com uma certa confiança é que realmente duvidamos que seja o primeiro caso, visto que essa série não apenas foi encerrada em 2006 com 14 edições, como após ela, Jessica passou a aparecer somente como coadjuvante em outra série de HQ, como a Young Avengers. Assim nos levando a duas grandes perguntas: o que deu tão errado e como eles conseguiram corrigir isso na atual fase da personagem? Ambas perguntas acreditamos que podem ser respondidas por duas perspectivas. A primeira da teoria do marketing, para a qual escolhemos nos basear em Kotler e seus colaboradores, e a outra da sociologia, sendo essa de Duncan J. Watts. Começando pela primeira, essa teoria se dá em termos de público-alvo e dos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Agora, para falar mais deles, teremos antes de olhar Alias mais de perto e deixar The Pulse meio que de lado, podendo servir no máximo como um reforço especulativo por não termos informações muito exatas dele. Alias é uma série de HQ no ar voltada para o público adulto, que é composta por 5 histórias: a introdutória de nome homólogo, Coming Home, The Underneath, The Secret Origins of Jessica Jones e Purple. Indo um pouco mais a fundo, na primeira história onde Jessica é contratada para investigar 2 desaparecimentos, a série apresenta seu universo, modus operandes e os amigos ou colaboradores de Jessica, os quais são tão relevantes que nós sequer conseguimos encontrar os nomes, e boa sorte se for tentar fazer o mesmo. Continuando, além do já citado, essa história conta ainda com a presença de Capitão América, que estava envolvido numa conspiração, não tão grande quanto a atual, mas ainda assim uma conspiração, Demolidor, Miss Marvel, que na HQ é a melhor amiga dela, Rick Jones e Marco Homem-Montanha, um vilão bem desconhecido do Homem-Aranha. Na segunda história, Jessica é contratada para investigar outro desaparecimento, mas agora de uma garota mutante em uma cidade no interior. E voltando para personagens do Homem-Aranha, na terceira história, a HQ utiliza um dos mais queridos deles, J. Jonah Jameson, que aparece junto com o próprio Cabeça de Teia na primeira parte dessa história, onde ele contrata a heroína para revelar a identidade do herói, enquanto na segunda parte, ela tem que encontrar uma Mulher-Aranha também desaparecida, é ajudada pela outra Mulher-Aranha e acaba descobrindo uma droga que dá habilidades sobre-humanas. E finalmente, sobre a quarta história eu nem preciso falar nada, visto que o título te deixa bem claro sobre o que se trata, assim como da última, onde finalmente ocorre o confronto com Killgrave, que também é conhecido como Purple Man nas HQs, porque, bom, ele é roxo nelas, ele não apenas se veste de roxo.
Sério, é bem estranho. Agora que já temos todas essas informações, vamos voltar para a teoria do que deu errado. Podemos começar com um público-alvo que já não foi uma boa escolha, visto que o nicho em questão não era promissor em nenhum de seus componentes, pois a internet já estava começando a afetar a venda de HQs no geral. O público adulto também não melhoraria muito a situação das vendas, por não ser a maioria dos leitores da Marvel. O gênero noir estava saturado na época pelo excesso de HQs assistido nas décadas anteriores. Entretanto, apesar da escolha de público tão restrito e pouco interessado, a primeira edição teve um bom número de vendas, o que mostra que a promoção certamente não era o problema, pois uma vez que sua função é encontrar e utilizar os melhores canais de informação para atingir seu público-alvo, o número de vendas claramente mostra que seu objetivo foi atingido. Porém, o mesmo certamente não pode ser dito sobre o produto, afinal, tal como mostra a forte queda na primeira história, e a queda um pouco menos intensa na segunda, o produto pode ter chego no público desejado, mas suas propriedades claramente não agradaram. E essa insatisfação só foi levemente aplacada na terceira e na quinta história, onde houveram duas leves recuperações, mas sempre permitiam supor que houve algo nelas que agradou ao público e que não estava presente às demais. Agora, o que seria esse algo já é meio que difícil de se imaginar, mas a série da TV nos dá pistas sobre. Porém, antes de falar disso, vamos voltar rapidinho para nossa análise e eliminar os outros dois pontos. Sendo o preço a forma como o cliente percebe a relação valor subjetivo versus valor monetário do produto, e uma vez que não temos informações da Marvel ter mexido no preço dessa série de HQs, nesse caso seria meio que redundante me estender nesse tópico, isso ficaria inteiramente em função do produto. Por fim, vamos falar do que é mais complicado, a praça, que pode ser resumido ao gerenciamento dos canais de marketing, ou seja, tanto na capacidade da empresa de facilitar a chegada de seu produto em seus clientes, quanto em pesquisar sobre o interesse deles por ele, o que será utilizado mais tarde para gerar respostas que aumentem a qualidade do produto para seus clientes. Eu disse que ele era complicadinho, mas voltando para a análise, pelo tanto que a resposta demorou, como podemos ver pelo gráfico abaixo, quanto pela sua leve eficiência, tudo indica que este também tenha sido um dos problemas. Agora, finalmente indo para as pistas da série da TV, vamos começar pelo óbvio. Ela é inteiramente baseada nas histórias que deram certo, ou melhor, nas partes dela que eles puderam pagar, ou seja, o descobrimento das drogas que dão habilidades sobre-humanas e o conflito com Killgrave, dentre as quais elas ressaltaram todos os elementos mais marcantes da última história, com a metáfora do relacionamento abusivo, questões referentes a minorias e a posição girl power de Jessica Jones, o que fica claro pelos diálogos onde a personagem fala abertamente sobre estupros e sentimentos ambíguos, pela inclusão de mais personagens e núcleos de minorias sociais, como o núcleo das advogadas da heroína, e pelas muitas cenas onde a personagem se impõe apesar de se sentir em conflito com as situações, e fizeram tudo isso praticamente sem utilizar o elenco de super-heróis de peso e as pessoas comuns que estavam rodeando e talvez até sufocando a heroína nos quadrinhos. Algo que não apenas é mais viável financeiramente, mas até dá mais espaço para se destacar pelo que ela é, ao invés de por aqueles com os quais ela está atrelada, o que sugere que talvez tenham sido estes os pontos que tenham tornado o produto mais atraente em suas últimas edições. Aliás, imagino que grande parte deles só foram possíveis devido à excelente dinâmica dela com o vilão Killgrave, que antes era apenas um simples vilão de Demolidor, mas que agora não conseguimos ouvir com mais nada que não seja o complexo vilão de Jessica Jones. Porém, isso explicaria apenas em partes a questão da terceira história ter dado certo, visto que esses pontos não são tão fortes assim nela. De forma que dá para se supor que o resto da explicação do sucesso dela possa estar ligado à aparição do Homem-Aranha, que é um personagem muito querido pelos fãs da Marvel. Mas para continuar pelas bordas, e agora entrando de vez na questão do porquê a heroína fez tanto sucesso na TV, posso dizer seguramente que não é apenas pela Marvel ter aprendido com seus erros passados nesse quesito, mas em todos os quesitos, sem exceção. De forma que agora esse público-alvo é uma abrangente combinação dos fãs da série do Demolidor, do gênero drama e de questões referentes a minorias sociais, sendo todas essas não apenas temáticas cujas propriedades do produto podem agradar, mas que são presentes nas redes sociais do Netflix, os quais a empresa utilizou tanto como praça quanto como promoção, assim melhorando consideravelmente a sua relação de preço, visto que a série possui um alto valor subjetivo para seus fãs e um baixo valor monetário para, bom, todo mundo graças às políticas do Netflix. Netflix, como não te adorar? E agora, após essa análise que foi bem mais longa do que eu pensei que seria, vamos então para a nossa segunda teoria, que é bem mais curta. E com isso me refiro à proposta por Duncan J. Watts, que pode ser facilmente resumida nessa simples pergunta. Quando ocorre um incêndio, você pergunta que chama começou ou onde ele começou. Em outras palavras, ele fala que na valorização de algo, o contexto tende a ser mais relevante que as propriedades deste algo propriamente dito. E, para falar a verdade, isso pode ser muito bem aplicado nesse caso. Afinal, embora na série a Marvel tenha dado mais ênfase aos pontos altos das HQs e reduzido os pontos baixos a meras alusões com pouco tempo de tela, essencialmente é a mesma história. E se fosse relançado em um contexto semelhante ao original, provavelmente não teria um resultado muito diferente do que teve nele. Porém, agora vivemos em um contexto bem diferente do que o de 2001, onde o feminismo e outros movimentos sociais ganharam força
e estão sendo mais debatidos do que nunca. Assim, histórias sobre superação de relacionamentos abusivos e empoderamento de minorias acabaram por ganhar grande relevância social, dessa forma gerando muitos públicos potenciais para histórias como a de Jessica Jones, a qual, indo mais além, também é reforçada pela maior aceitação do conceito de herói mais humanizado e pelo sucesso da Marvel nos ramos das séries de stream, ambos auxiliados pelo Demolidor, que ainda tornou o clima de sua série mais aceitável para o público geral. Em outras palavras, o contexto atual é tão perfeito para a heroína e sua história que tudo o que ela precisava era um lugar que permitisse alta visibilidade e fácil acessibilidade para um público geral, bem como alguma forma de avisá-los de sua existência, e pronto, ela seria tão adorada que a maioria das pessoas até ignoraria ou se esqueceria dos defeitos de sua série, como atuações e efeitos de qualidade questionável, sendo exatamente o que a Marvel fez através do bom uso de mídias como Netflix, YouTube, Facebook e Twitter, resultando nesse sucesso de público e crítica que a série atualmente é. E assim encerrando nosso caso e teoria. Portanto, vamos ficando por aqui, mas se vocês gostaram, comentem, curtam, compartilhem e se não forem inscritos, por favor, se inscrevam tanto no YouTube quanto no Facebook para ver mais vídeos como este no futuro.